Oi, pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula nossa gravada, não é uma live, né? Então, como vocês já sabem, a gente está fazendo elas gravadas aí até eu me restabelecer do meu pós-parto e tudo mais. Então, hoje a gente vai falar sobre intoxicações exógenas, tá? Já vou avisando, não é um tema assim super divertido, ok? Mas é um tema que vocês precisam conhecer. Principalmente suspeitar e fazer a avaliação inicial, porque os antídotos, aquelas toxicíndromes, é meio decoreba, assim, não é uma coisa tão facilmente entendível, ok? Mas é que é a intenção de vocês. A gente vai estudar juntos para vocês poderem anotar as principais, ter o seu resuminho, o seu caderno de emergências, as principais situações. Então, eu, por exemplo, tenho aqui o meu caderno de emergência, que já mostrei para vocês várias vezes, e eu tenho aqui mais para o finalzinho dele a parte de intoxicação, tá? Vocês vão conseguir enxergar aqui, ó, intoxicações agudas. Então, eu tenho aqui um resuminho com o antídoto e cada toxicíndrome. Então, eu sou velha, eu uso caderno. Quem é mais moderno aí tem caderno digital, né? Agora, então é tudo muito moderno. Você pode usar aí a tecnologia que for preciso. O importante é você não comer bola e não deixar passar, tá? Esse é o importante. Então, bora Lares. Eu sei que vocês já estão aqui há um tempo e tudo mais, mas para quem ainda não conhece, ok? Eu quero muito que vocês entrem com a gente nessa, tá? Toda semana vai ter aula aqui com vocês. O site nosso é o www.pediatriaurgente.com.br, tá bom? Então tem link aqui na descrição do vídeo, em algum lugar aqui embaixo no YouTube, para você fazer parte do nosso Telegram, me conhecer um pouquinho mais lá no Instagram, aí eu vou dar uns feedbacks para vocês de quando que a gente volta com as aulas ao vivo, ok? E aí essa live vai ficar salva aqui no YouTube só por 24 horas e depois ela é exclusiva dos nossos alunos da comunidade, alunos assinantes, ok? No nosso site tem todas as informações. Se ficar alguma dúvida, vocês podem me perguntar tanto lá no Telegram quanto no Instagram, nos comentários aqui no YouTube, tá bom? Que a gente responde vocês, tá? A gente não, eu e meu marido. Eu respondo vocês, tá bom? Então, lá no nosso site também tem um lugarzinho para vocês deixarem os e-mails. E aí, vocês cadastrando no e-mail, a gente vai lembrando vocês das lives, das aulas, tá certo? Então, eu quero muito, muito que vocês venham fazer parte com a gente, tá? A gente estuda junto. Quando a gente estuda junto, a gente aprende mais, a gente compartilha mais informações e a gente vai atender nossos pacientes melhores. Então, eu ajudo vocês a passar em provas e o meu foco principal aqui é tornar vocês médicos mais preparados para o atendimento das emergências, tá bom? Então, é isso. Vamos lá. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem melhor. Vocês não querem ver minha cara, vocês querem ver meus slides, tá bom? Quem não me conhece, meu nome é Maísa, eu sou emergência pediátrica, tá? Tem já quase 2 anos que eu tô com esse canal aqui. E eu trago essas informações para vocês, sempre sobre emergências pediátricas, que esse é o foco, a gente tem diversas aulas, nem sei qual live vai ser, live trará quase 50, mais que 50, eu acho, tá bom? Então, tem bastante aula bacana para vocês, lembrando que as principais aulas ficam na comunidade, e aqui no YouTube, depois que ela sai, eu faço alguns cortes e deixo aí alguns pontos chaves para vocês assistirem, beleza? Então, vamos lá, nossa aula de intoxicações exógenas. Quais são os nossos objetivos hoje? Reconhecer uma criança intoxicada, quais são as principais síndromes ou toxicíndromes, o tratamento de suporte, como que a gente vai começar a fazer, como que a gente faz, as etapas básicas do tratamento específico, as medidas de descontaminação, de eliminação e quais são os antídotos mais comuns, ok? Então, esses são os nossos objetivos da aula de hoje e eu vou passar todo esse conteúdo para vocês, tá? As intoxicações, elas vão trazer consequências clínicas e ou bioquímicas da exposição aguda. Então, eu fui exposta agudamente a alguma substância que vai alterar minha parte clínica e bioquímica, tá certo? E ela pode ser encontrada tanto no ambiente ou de forma isolada. O que chama a atenção das intoxicações é que, geralmente, elas são súbitas em pacientes previamente ígitos, então isso já tem que levantar a anteninha para essa possibilidade. E 50% dos casos de intoxicação vão acontecer nas crianças de 1 a 4 anos, tá? Então, muita atenção nessa faixa etária. Os principais aqui é do Sinox, tá? Que é a notificação dos casos de intoxicação de 2013. E aí ele traz para a gente aqui os principais.
36% são por medicamentos, 23% por domes sanitários, ou seja, produtos de higiene ali, ambientais, de dentro do domicílio, tá certo? Então, aí tem a hipoclorito, nossa, tem vários produtos. A tóxicos agrícolas, ok? Produtos químicos industrializados. Animais peçonhentos conta como intoxicação exógena. A gente já tem aula na comunidade sobre isso, tá bom? E aí, drogas de abuso é minoria, tá? Raticidas também é minoria, ok? E outros em que a gente não consegue classificar ou que ele não foi conhecido, só 12%, tá certo? Então, lembrem aqui, ó, medicamentos, geralmente o que tem em casa, e os nomes sanitários. Então, em casa é o perigo, tá? Quando que eu suspeito? Criança previamente rígida, tem uma história súbita de alguma alteração clínica e não tem dados que apontem para doenças orgânicas. Você não consegue fechar um quadro clínico para nenhuma doença orgânica. Alerta, abre o seu alerta para crianças possivelmente intoxicadas. Elas podem chegar para você desde assintomáticas até criticamente doentes, ok? Lembre dessa apresentação clínica estranha e complexa, principalmente entre 1 e 4 anos de idade. Mas a gente já viu histórias, né, de adolescentes que foram intoxicadas por padrasto, madrasta, familiares, né? Então, assim, não é fácil fazer esse diagnóstico. Vão ter pacientes que vão sair desse slide, assim, desse fluxo que eu estou colocando aqui para vocês, mas em geral, a maioria dos casos você vai suspeitar com essas 3 circunstâncias: previamente rígida, com uma história súbita de alguma alteração clínica, e eu não consigo fechar nenhum diagnóstico orgânico para essa paciente, tenho que suspeitar de intoxicação, tá bom? Lembrando, gente, intoxicação é uma causa externa. Então, se você está suspeitando de uma criança intoxicada, você tem que acionar o conselho tutelar, chamar lá seu serviço social, para que seja acionada a delegacia da criança e adolescente. Se a criança chegar a óbito e você tem uma suspeita forte de intoxicação, lembrando que animais peçonhentos, cobra, aranha, escorpião, abelha, também entra. Então, essa criança, se for a óbito com você, você não vai declarar o óbito dela, você vai encaminhar ela para o Instituto Médico Legal, ok? Lembra dessas causas externas, tá? Principais sinais e sintomas que nós vamos ver de alterado. Primeiro, sistema neurológico, tá? Alteração do nível de consciência, pode ter delírio, agitação, sonolência, torpor, pode apresentar convulsões, ok? Ah, mas todo paciente que chegar convulsionando, eu vou pensar em uma intoxicação? Depende da história clínica, do sample lá que você vai fazer, que vai conversar com o seu paciente, com a família, né? Pode ser que você não vá fazer esse diagnóstico inicialmente, você está pensando em algum trauma, em alguma encefalite, alguma coisa nesse sentido, mas que se você descartou causas orgânicas e você não acha outra causa, você pode pensar em intoxicação, tá? Sintomas cardiorrespiratórios, então arritmia, crise hipertensiva, paciente chocado, disfunção respiratória, apneia, que você não consegue justificar, ou metabólicos, hipohipertermia, hipoglicemia é o mais frequente, uma acidose metabólica inexplicada. Então, antidepressivos tricíclicos fazem uma acidose metabólica monstruosa, isso pode acontecer, tá bom? Tudo certo aqui? Tudo certo. Então, lembre desses sinais e sintomas, isso que é genérico. No final, eu vou mostrar para vocês, no final, daqui a pouquinho, as tabelas com as particularidades de cada toxicíndrome, tá bom? Conduta inicial, sempre, é o mais importante, né? A estabilização clínica e a sua avaliação inicial, o ABCDE, tá? É o que nós vamos fazer para todos os pacientes. Então, todos vão ganhar a ABCDE, tá bom? Reconhecer a toxicíndrome, tentar identificar qual é o agente causal, fazer a descontaminação, a eliminação, se forem indicados, né? E os antídotos, se tiver, ok? Então, a nossa aula toda vai se estruturar nesses 5 pontos, certo? Tem um site chamado abracite.org.br, tem um manual de toxicologia clínica bem bacana. Eu já enviei para vocês lá no Telegram os materiais de estudo. Para a galera da comunidade, vai ficar salvo junto com o vídeo, os materiais para vocês estudarem também. Aqui em Cuiabá a gente tem o CIAV, então vocês têm que ter
Tem que ver qual que é na localização em que vocês estão, tá? Qual que é o serviço que vocês vão referenciar esse paciente. Porque você ali na policlínica, no pronto atendimento, na unidade ali, você vai fazer aquele atendimento inicial, tá? Mas a maioria dos antídotos, eles não têm nem os medicamentos, o hábito, né, de fazer descontaminação, descolonização. Você não vai achar fácil no seu serviço geralzão. Geralmente, hospitais de referência que vão ter todo esse substrato terapêutico para poder atender melhor o seu paciente e até colher os exames e tudo mais, tá? Conduta inicial, avaliação clínica, ABCDE. Não vou me aprofundar. Eu falo em todas as aulas aqui para vocês desse ABCDE, impressão inicial, avaliação primária, secundária. Então, lembra lá do ABCDE, tá certo? Como que eu vou fazer a minha avaliação inicial pensando diretamente num paciente que está suspeita de intoxicação, tá? Porque tem o ABCDE do geralzão para todas as crianças potencialmente graves, e aqui os pacientes que estão suspeita de intoxicação. Os assintomáticos, o que eu vou fazer? Eu vou mais para a minha história clínica, tá? Então, pensando na minha história clínica, eu vou querer saber qual que é o agente, qual que é a via de exposição, qual que é a quantidade ou a dose que foi ingerida, né? Se a mãe viu, tempo entre a exposição daquela droga e a chegada, peso, idade do paciente. Então, a gente vai fazer uma história clínica mais elaborada. Eu já já atendi recém-formada, uma mãe gestante, ela devia estar, tipo, uns 8, 9 meses, uma barriga imensa, com 2 crianças, acho que, se eu não me engano, era, sei lá, 5 e 7 anos. Pensa nos meninos arteiros. E aí, os 2 me entram no consultório, se tremendo todo, e a mãe chorando. O mais novo catou um vidro inteiro de fenoterol, abriu e eles dividiram. Cada um tomou metade do vidro de fenoterol. Vocês imaginam, né? Então, estavam taquicárdicos, com tremor, e eu não sabia muito bem o que fazer. Eu fiquei pensando, gente, tinha mais de 1 hora que eles tinham ingerido a medicação. Eu fiquei pensando, o que o fenoterol faz? Pode fazer arritmia, em casos mais graves, né? Pela taquicardia e tudo. Fui lá e fiz um eletro normal. E pode fazer cair potássio. Pedi eletrólitos, botei esses meninos na observação, veio normal os eletrólitos, deixei eles internos, deixei eles 12 horas de observação, isso era à noite, aí no dia seguinte de manhã, estavam os 2 aprontando, fazendo arte já, muito bem, obrigado, ótimo, fui de alta para eles com orientações, entendeu? Então, vai acontecer essas situações com vocês, tá? Eles chegaram com alguma clínica, certo? Eles não estavam assintomáticos. Então, manutenção da via aérea, ventilação, circulação, avaliar a escala de coma de Glasgow com avaliação pupilar, tratar os sintomas, né, se grave, se necessário, e aí outro membro da equipe vai te ajudar colhendo essas informações aqui que a gente quer saber desses, por exemplo, que estão assintomáticos, tá? Então, idealmente a gente tem 2 na equipe, né? A gente sabe que não é, então muitas vezes a gente faz a estabilização do paciente junto com a mãe ali do seu lado, que enquanto você vai dando as orientações para sua equipe, a mãe vai te ajudando e contando a historinha para você, tá? Então, essa é a avaliação clínica inicial, estabilização, não vou enrolar muito, beleza? Agora a gente vai falar sobre o reconhecimento da toxicíndrome e a identificação do agente causal, tá bom? Toxicíndrome, agora vamos falar das várias. Gente, é impossível decorar isso aqui, assim, nos pormenores. Tá tudo bem, tá? Fiquem tranquilos, tenham anotado, tentem suspeitar mais ou menos, ok? Falando da síndrome anticolinérgica, um efeito antagonista da acetilcolina. A atropina, por exemplo, ela é um anticolinérgico. Então, o que ela vai fazer? Ela não vai deixar a acetilcolina agir, ok? Então, a gente vai ter uma resposta celular diminuída ali no seu receptor muscarínico. E o que o seu paciente vai apresentar? Midríase, rubor cutâneo, mucosas secas, hipertermia, taquicardia, arritmias, retenção urinária, constipação, agitação psicomotora, pode ter alucinações, delírios. Então, lembra por que a gente usa a atropina? A atropina a gente usa geralmente em casos de bradicardia, que tem indicação. Então, se eu dou muita atropina, eu vou fazer o quê? Uma taquicardia, ok? Então, quais são as drogas que podem fazer isso daí? Antihistamínicos, anti-H1, podem fazer essa síndrome anticolinérgica. A própria atropina, a escopolamina, a gente faz isso com frequência, né?
fenotiazídicos, antidepressivos tricíclicos e outros como o saio branco, que são vegetais beladonados, então pode acontecer essa intoxicação. Eu achei engraçado que aqui ele tem essa foto do Homer, né? Que é um que eu achei em espanhol, uma aula em espanhol, e ele fala quente como o inferno, que é a hipertermia, cego como um morcego pela midríase e a turvação visual, seco como um, não sei o que é esse uesa, anidrose, então seu paciente não vai ter a sudorese, né? Roxo como uma não sei o que lá, uma. Então ele vai ter a vasodilatação e louco como uma cabra. Alucinações e delírios. Então lembre aí de um Homer Simpson bem agitado, tá? Então isso pode acontecer na síndrome anticolinérgica. Então lembra que é aquele paciente que você deu, por exemplo, atropina demais, tá bom? Na síndrome colinérgica, então vai ser tudo ao contrário da síndrome anticolinérgica, tá certo? Então, o que a gente vai ter? Se na síndrome colinérgica, a anticolinérgica, a gente tinha um aumento da atividade simpática, aqui vai ser o contrário, a gente vai ter um aumento da atividade parasimpática. Então, eu vou ter miose, tudo ao contrário, sudorese, lacrimejamento, salivação, broncoespasmo, diarreia, tá? Bradicardia, fasciculações musculares. Então, é tudo ao contrário da síndrome anticolinérgica, ok? Então, principalmente por inseticidas, organofosforados e carbamatos, ok? A prostigmina e alguns cogumelos também pode fazer, tá certo? Então, a gente vai ter aqui uma resposta celular aumentada à acetilcolina. Então, a gente vai aumentar muito o efeito da acetilcolina e aí vai ter todas essas reações, tá certo? Aqui, ó, tem alguns nomes de inseticidas organofosforados como Paration, Paroxon, Malation, Ecotiofato. Se você tiver alguma dúvida, anota aquele telefone que eu coloquei para vocês. Tem site na internet também. Tem lugares que você pode, no próprio, às vezes, se a família traz a embalagem, tem lá telefone para ligação, para orientação de intoxicação, tá bom? Então é importante também. Outra síndrome é simpatomimética, que aí está muito relacionada às drogas, geralmente adolescentes, né, que vão ser mais frequentemente, ok? Então você vai ter agentes que promovem a estimulação da atividade simpática. Então, vai ter um aumento da liberação de catecolaminas, principalmente pelas anfetaminas, bloqueio dessa recaptação dessas catecolaminas, que seria através da cocaína, interferência no metabolismo, então os inibidores da monoaminoxidase pode acontecer, e a estimulação direta do receptor, por exemplo, pela adrenalina, tá? E aqui vai ter o quê? Midríase, rubor cutâneo, taquicardia, hipertensão. Então, se vocês forem olhar, ela é bem parecida com a síndrome anticolinérgica, ok? Então, hipertermia, agitação. Então, a síndrome simpatomimética. Então, eu tenho um aumento da atividade simpática por essas drogas. A clínica, a toxicíndrome é parecida com a síndrome anticolinérgica, ok? Então, que eu tenho uma contra o sistema parasimpático, consequentemente, você aumenta a atividade do sistema simpático, beleza? Cocaína, anfetaminas, êxtase, descongestionantes nasais que a gente não usa em criança, não deve usar, e muita gente prescreve ou a família compra sem a receita, né, sem orientação. Teofilino também pode fazer, ok? Então, essa é a simpatomimética. A narcótica, tá bom? Também mais frequente vai ser nos adolescentes, mas nós podemos fazer essas toxicínias. Você pode chegar com um paciente. Eu já vi, por exemplo, adolescentes que não com anemia falciforme não eram bem tratados, assim, não tiveram acompanhamento frequente, né? Ele era morador de rua e aí era completamente viciado em opioides, pelas dores, né? Tinha muita dor. E aí ele chegava direto pra gente com intoxicação, com manifestações clínicas de uma síndrome narcótica, tá? Então ele vai ter o quê? Ele vai ter miose, tá? Aí lembra quando a gente faz a fentanil para entubar o paciente, por exemplo? A gente vê a miose, isso é muito frequente, tá? Então, miose, depressão respiratória neurológica, bradicardia,
hipotermia, hipotensão, hiporreflexia, retardo do esvaziamento gástrico, constipação. Então, lembra dos principais efeitos colaterais dos derivados opioides? É basicamente isso aumentado, né, nos pacientes que estão intoxicados, ok? Então, você vai ter um efeito global inibitório, e aí, por isso, vai manifestar todos esses sintomas, tá bom? A outra síndrome é a depressiva, então ela é ao contrário da narcótica, ok? Então a gente vai ter aqui um paciente, por exemplo, um benzodiazepínico, então o midazolam pode fazer, o diazepam, o lorazepam, às vezes tomou oral comprimido, ok? Os barbitúricos, o álcool, então também é uma síndrome derivada do álcool, tá certo? Depressão respiratória neurológica, pode ter cianose, hiporreflexia, hipotensão, tá bom? Então a gente tem aqui um aumento da atividade dos receptores GABA, por isso que faz toda essa depressão, tá? Então, eu tenho aqui potenciação do GABA. Ficou tudo fora de ordem aqui. É, isso aí, tá certo? E aí, o GABA, ele é sintetizado por ação do glutamato, tá certo? E aí, você vai ter todas essas alterações compatíveis com a síndrome depressiva. E outra toxicíndrome, que é a síndrome extrapiramidal, que a gente vê também, pode ver, principalmente quando você vai ingerir, por exemplo, você vai dar para o seu paciente metoclopramida, que a gente não deve mais fazer em crianças, justamente por conta da síndrome extrapiramidal. A domperidona pode fazer também, sim, aquele remédio bonitinho, xaropinho, que todo mundo fica dando para as crianças, que tem só uma regurgitação, mas fala que é refluxo, lá. Então, pode intoxicar, pode fazer alterações importantes, tá certo? Então, o haloperidol também, fenotiazídicos, o lítio, ok? O que a gente vai ver na clínica do nosso paciente com essa toxicíndrome extrapiramidal? Hipertonia, espasmos musculares, sinal da roda denteada, tá certo? Que você vai tentando fazer a extensão, ele não faz a extensão do membro de forma automática, assim, né? Ele fica travando para você. Parkinsonismo, mímica facial pobre, um choro monótono, tá bom? Pode acontecer. Vai ter essa hiperestimulação muscular pela inibição, pela estimulação ali da acetilcolina, ok? Então, eu vou ter bloqueio dos receptores dopaminérgicos, aí o seu paciente vai ter essa face, essa mímica facial muito estranha, né? Você vê que ele não tem muita expressão e vai ter esses espasmos, esses movimentos musculares anômalos aí, tá bom? Outra toxíndrome é a metahemoglobinêmica, ela é bem mais rara, ok? Você pode ter por intoxicação pelo azul de metileno, a dapsona, né, que é um medicamento que a gente usa para hanseníase, a doxorubicina, eu nunca nem vi esses medicamentos, tá? Mas aqui, ó, sulfametoxazol, paracetamol pode fazer, metoclopramida, ok? Então, as principais manifestações clínicas são cianose, palidez, confusão mental, depressão neurológica. Aí a gente tem que dosar a metahemoglobina, tá bom? Que a gente vai falar sobre os exames. E existe essa doença congênita. Então, a gente tem aqui um rapaz, né, que congenitamente ele tem essa alteração, essa metabolização da hemoglobina, aumentando ali muito a metahemoglobina, levando ali aos seus níveis aumentados e gerando ali uma cianose, vai ter dificuldade de troca de oxigênio, tá bom? Então, a lembrar dessas medicações aqui. Exames. Falamos das várias toxicíndromes, ok? Então, a gente falou da anticolinérgica, colinérgica, a simpática, a narcótica, depressiva, a distonia aguda, que é a extrapiramidal. Falamos da metahemoglobinемia. Agora a gente vê os exames. Quais são os exames que a gente vai colher? Suspeitou de intoxicação, os exames gerais são hemograma, eletrólitos, todos, cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro, magnésio, todos eles, tá? Glicemia, gás arterial, a parte hepática, as transaminases, bilirrubinas totais e frações. Na parte renal, ureia, creatinina, urina simples, enzimas musculares são importantes, coagulograma, fibrinogênio, se você estiver pensando ali nos raticidas, né? Alguma coisa que altera a coagulação. E um eletrocardiograma, porque uma boa parte dessas drogas podem fazer, igual a gente conversou, taquicardia, arritmia ou bradicardia. Então, o eletrocardiograma é muito importante. Esse é um geralzão para todos os pacientes. Mas aí a gente vai ter outros exames, que aí a gente são mais específicos pensando na intoxicação.
O qualitativo, ou seja, para saber se tem ou não tem aquela substância, e o quantitativo é para a gente poder ver qual a quantidade que tem daquela substância, beleza? A qualitativa é mais para rastreamento, ou fazer o screening, saber se tem ou se não tem. É isso que eu falei, informa a presença ou não desse agente. Ela é mais útil em diagnóstico diferencial de intoxicação, tá certo? Ela também pode detectar os fármacos e as drogas mais frequentes utilizadas, mas poucos serviços têm disponibilizado isso em tempo hábil, ok? Então, se você quer saber lá na hora no seu atendimento, dificilmente você vai ter esse dado, tá? Mas se você estiver suspeitando, é importante, até porque se você estiver suspeitando de alguma intoxicação da família, alguma coisa nesse sentido, isso aí vai virar um processo, né? Então, é interessante que você tenha essas dosagens ali solicitadas, ok? E a quantitativa vai ser o nível plasmático, você vai saber quanto que tem no seu sangue. A gente faz mais com, por exemplo, o álcool, né? Até nessas casos de direção, dirigir, álcool, para fazer alcoolemia, né? Quando tem uma exposição clara, então a mãe fala, ele tomou tantos comprimidos de diazepam da vovozinha, tá? Então, para a gente saber quanto que tem. Quando eu detectei algum no teste qualitativo, aí a gente faz o teste quantitativo para saber qual que é a quantidade. E aí, para indicar as medidas de depuração, também é útil para saber a quantidade, beleza? Esses são os exames que a gente tem de dosagem quantitativa, de quantidade. Eu posso dosar carboxiemoglobina, tá? Digoxina a gente também, fenobarbital, o ferro, lítio, metanol, agentes causadores da metemoglobinemia, por exemplo, eu posso dosar a quantidade de azul de metileno, tá certo? E o paracetamol também. A gente pode fazer a dosagem quantitativa para indicar ou não o antídoto, que seria a N-acetilcisteína, por exemplo, tá bom? Então, são alguns que a gente consegue fazer com frequência, não em todos os serviços, mas que a gente consegue. Então, falando da avaliação inicial e dos reconhecimentos da síndrome, tá? E dos exames que a gente coleta. Então, agora a gente fala da descontaminação. Como que são essas medidas? O que é isso, Maísa? Me fale. É mais simples do que parece, né? A gente quer reduzir a exposição do aquele agente tóxico ao organismo. Basicamente isso. A gente faz ou após ou simultaneamente durante a minha estabilização inicial, tudo isso para reduzir a absorção do agente. Então, por exemplo, foi algum produto químico no olho, o que a gente faz? A gente pode colocar 1 a 2 gotas de colírio anestésico no olho afetado e aí fazer a lavagem com soro fisiológico, tá? Sempre na região medial do olho para a externa, com as pálpebras abertas durante aí, pelo menos 5 minutos. Não usar agentes neutralizantes, tá bom? Então, por exemplo, caiu um ácido lá, eu vou jogar alguma substância cáustica. Jamais a gente faz isso. No caso de dor, hiperemia, lacrimejamento ou distúrbio da visão, a gente sempre vai pedir também a avaliação do oftalmologista, ok? Quando é contaminação de pele e mucosas, caiu lá na pele, sei lá, algum ácido, algum produto químico, algum agrotóxico, tira as roupas contaminadas, lava com água morna, soro fisiológico e sabão neutro. Atenção às áreas de maior depósito, né? Principalmente as pregas, eles formam um bebê menor. É indispensável nas intoxicações por tóxicos que são bem absorvidos pela pele, como, por exemplo, os organofosforados, que são agrotóxicos, né? Evite esfregar vigorosamente a pele, é sempre bem lavado com delicadeza, ok? Em relação às vias respiratórias, primeira coisa, tirar a vítima daquele ambiente, dar oxigênio suplementar, tá? E a gente faz o quê? Os agentes irritantes de via aérea, eles podem ser reduzidos se eu inalar, fazer uma inalação com soro fisiológico. Então, eu posso ajudar também fazendo essa inalação, tá bom? Aí a gente tem também a descontaminação. A gente falou dos olhos, da pele, mucosas e do trato respiratório. O que a gente mais vê frequentemente, que eu vejo de mais angústia nas pessoas, é quando indicar essa descontaminação do trato gastrointestinal. Então, vamos tirar essas dúvidas de vocês. A indicação depende da substância ingerida, de quanto tempo foi essa ingestão, quais são os sintomas que o seu paciente tem, qual é a potencial gravidade do caso. Então, isso vai influenciar nas nossas decisões, tá? Quais são os maiores benefícios para essa descontaminação? Paciente com adequado nível de consciência, então é o recomendado. Quando ele ingeriu quantidades potencialmente tóxicas, nas ingestões em até 1 a 2 horas após a exposição, mais que isso não adianta, certo?
E nos casos que envolvam agentes que diminuíram o trato gastrointestinal, por exemplo, desculpa, gente, anticolinérgicos, fenobarbital, ou substâncias que são de liberação prolongada, aqueles comprimidos que têm liberação prolongada, aí eu até posso fazer essa descontaminação do trato gastrointestinal se a ingestão foi a mais que 2 horas, ok? Mas a gente vai ponderar. Então, como que eu faço isso? Uma das opções é a lavagem gástrica. O que é essa lavagem gástrica? É infusão e depois aspiração de soro fisiológico através de uma sonda naso ou orogástrica com o objetivo de retirar a substância. Então, é importante que um paciente com sonda ele esteja com bom nível de consciência. O passar sonda no paciente rebaixado, que a via aérea dele não está bem protegida, grandes chances dele vomitar, broncoaspirar, então vai dar ruim, tá? Então, sempre avaliar o risco-benefício antes do procedimento, porque tem risco de broncoaspiração, ok? É contraindicado quando é cáustico, algum solvente, pelo risco de perfuração e sangramento. Então, se o paciente ingeriu soda cáustica, você não vai passar uma sonda nele ali para você fazer a lavagem gástrica, tá? Não vai. Você vai mandar ele para um serviço que tem endoscopia, que tem acompanhamento para ele, tá certo? Para ele fazer ali guiado pela endoscopia. Porque se tiver alguma perfuração, você pode fazer ali várias complicações, desde pode ter uma fístula, pode fazer uma para pleura, para o mediastino, tá? Você vai acabar mandando soro lá para o mediastino do seu paciente. Pode acontecer, tá bom? Evita a infusão de volumes maiores do que os indicados. Vou mostrar para vocês quais são os volumes, tá certo? Porque se você for volume demais, ao invés de você fazer o volume para poder aspirar, você vai facilitar a passagem da droga pelo piloro e aí aumenta a sua absorção. Então a sua tentativa vai ser inútil, né? Vai ser inadequada, na verdade. Preferencialmente sondas de grosso calibre, então nos adultos a gente usa 18 a 22, nas crianças de 10 a 14, então sondas mais grossas. Mantém o paciente em decúbito lateral esquerdo, porque o nosso piloro fica ali da esquerda para a direita. Então aí a gravidade faz com que esse líquido fique mais para o lado esquerdo e diminua a ida dele para o piloro, ok? Tudo isso e também, consequentemente, diminui o esvaziamento gástrico, tá? A gente faz o quê? A gente vai, por exemplo, uma criança a gente faz em torno de 10 ml por quilo de infusão até o volume total de 500 ml no recém-nascido, no lactente de 2 a 3 litros, nos escolares de 4 a 5 litros. Então, vamos supor que é uma criança de 1 ano, tá? E ela tem 10 quilos. 10 vezes 10, 100. Então, cada vez eu vou colocar 100 e aí eu tiro 100, jogo fora. Coloco 100 limpinho, não vai botar o que você tirou, né, gente? Coloco 100 limpinho, tiro. Até dar 2 a 3 litros. Então, eu vou fazer isso mais ou menos 20 vezes. Enfia, tira, tá? 20 vezes. Tudo isso para lavar mesmo. Nos adultos, eu posso colocar 250 ml por vez, até o volume de total que eu infundi de 6 a 8 litros, ou até que ele retorne completamente límpido. Também é uma das indicações de você parar o uso, tá bom? Carvão ativado é uma outra opção de descontaminação do trato gastrointestinal. Ele é um pó, tá? Obtido da pirólise de um material orgânico, ok? Ele possui partículas de alto poder absorvente desse agente tóxico. Não tem ainda o seu desfecho completamente avaliado. Geralmente ele é utilizado após a lavagem gástrica, porque aí você está com a sonda, como ele é bem ruim, já facilita para você fazer ele ali pela sonda mesmo, tá? Mas ele pode também ser utilizado como uma medida única de descontaminação. Pode ser feito por via oral, que eu falei, ou pela própria sonda, tá bom? Quais são as contraindicações? Recém-nascidos, gestantes, pacientes muito debilitados, pacientes com cirurgia abdominal recente ou que você fez antídoto por via oral. Não tem sentido. Você faz o antídoto e você dá o carvão ativado, você vai atrapalhar toda a ação do antídoto, tá? Então não é para fazer, tá bom? Por quê? Porque ele tem uma das complicações dele é a constipação e impactação intestinal, por isso que a gente não vai fazer nas cirurgias abdominais e tudo mais. Ingesta de cáusticos ou solventes, ou que pacientes que estão já com obstrução intestinal, pacientes intoxicados por substâncias que não são efetivamente absorvidas ali pelo carvão, como adsorbidas, né? Ácidos, álcalis, álcool, cianeto, lítio, ferro.
Então, são contraindicações, tá? Outra complicação, além da questão da impactação intestinal, do risco de obstrução intestinal, é a broncoaspiração, principalmente se for realizada em pacientes mais torporosos, sonolentos, que estão com a proteção da via aérea aí meia boca, ok? Então, essas são as indicações, contraindicações de a gente usar o carvão ativado. Tá bom? Qual que é a dose? Nas crianças é 1 grama por quilo. Pode ser, a gente pode fazer em suspensão com água ou soro fisiológico, tá certo? A gente faz ali em dose única. Então, você pega 1 grama por quilo, dilui em 4 a 8 ml, tá certo? Vai ficar uma concentração de 4 a 8 ali ml, tá certo? E aí, nos adultos, a gente faz 50 gramas, tá? Dilui em 250 ml de água ou soro fisiológico e administra pela sonda ou pede para ele tomar, beleza? E aí, isso aqui é dose única, que é o mais recomendado. As doses múltiplas é meio controverso na literatura, fazer aí de 4 em 4 horas. Geralmente, quando tem exposição a agentes de ação muito prolongada ou que tem circulação interhepática, como fenobarbital, carbamazepina, dapsona, a clorpropramida. Clorpropramida? Clorpropramida, gente, tô doido, tá. E a teofilina, tá certo? Podem também fazer alterações podem indicar o carvão ativado em múltiplas doses, tá bom? A associação com o catártico, junto ali à terceira dose, repetir quando necessário, é porque o catártico, na verdade, ele é um laxativo, né? Então, ela não tem evidência, mas a intenção é o quê? Diminuir o risco de obstrução intestinal pelo carvão ativado. Gente, tudo isso aqui já fica meio controverso, tá? A dose única, se você quiser fazer quando bem indicado, beleza. Mas aí, se você quiser fazer as doses repetidas, tenha em contato junto com uma equipe especializada em intoxicação para orientar vocês. Tem por telefone, fácil, não é difícil de encontrar esse acesso, tá bom? Um dos catárticos mais usados é o sulfato de magnésio, 10%, que a gente pode fazer. Se acrescenta ele ali no seu soro fisiológico que você está diluindo o carvão ativado, tá certo? Você pode usar nessas proporções aqui, tá bom? 100 ml de sulfato de magnésio, 150 ml de soro fisiológico e 50 gramas de carvão ativado. Isso aqui vai te ajudar. Essa dose aqui é mais para adulto, mas aí você pode aproveitar para criança, fazendo ali na proporção de quantas gramas que você vai fazer. Por exemplo, nessa solução toda aqui, tem 50 gramas, ok? Vamos supor que eu quero só 10. Então, você vai pegar só 1/5 dessa solução, tá? E vai administrar para o seu paciente. É só fazer a proporção para ele, tá bom? Xarope de pé que a gente não usa mais, que ele induz o vômito, né? Tipo, nunca nem vi. Então, a gente não usa, beleza? Outra opção de descontaminação. Então, a gente viu olhos, mucosa, trato respiratório, do trato gastrointestinal. A gente falou da lavagem gástrica, do carvão ativado, agora falando da irrigação intestinal, tá? O que a gente vê mais frequente de recomendação na literatura é o polietileno glicol, mas não é aquele pozinho que a gente prescreve para os pacientes constipados. Ele é um que já vem em litro, ele é um litrão assim, que já vem, tá? Com a proporção certinha. Geralmente é manipulado, né? Então, vocês podem, geralmente os serviços que tem com frequência, ou que fazem lavagem intestinal frequentemente usam, porque o manitol também é uma opção, né? Mas eu vi que eles recomendam mais o PEG, tá certo? Pode ser por sonda ou oral, tá certo? Principalmente para conta de pacientes que ingeriram pacotes contendo drogas, quantidades potencialmente tóxicas de substâncias que o carvão ativado não vai conseguir ajudar, como ferro, lítio, ou aquelas drogas de liberação prolongada, ou que tem formulaçõs com camada entérica, que é para absorção mais enteral, ele vai ajudar porque ele vai causar ali uma diarreia, um aumento da peristalse, ok? Ele é contraindicado no ilho paralítico, nas perfurações gastrointestinais, hemorragia gastrointestinal, ou pacientes com instabilidade hemodinâmica, porque vai dar diarreia, ok? A dose, tá? É que em crianças de 9 meses a 6 anos, se a gente coloca uma sondinha lá no... E aí, você vai dar para o seu paciente pela sonda oral, né? E aí, assim, nas crianças de 9 a 6 anos, 9 meses a 6 anos, a gente faz 500 ml ali em 1 hora.
Em crianças de 6 a 12 anos, 1 litro em 1 hora. E os adolescentes e adultos, 1,5 litro a 2 litros, tá? Em 1 hora, para eles tomarem, tá? Para poder ajudar ali a melhorar essa eliminação pelo trato gastrointestinal, tá bom? Essa descontaminação, perdão. Então, são formas de evitar com que o seu paciente absorva aquela substância tóxica, tá? Essa é a função da descontaminação. Então, vamos só relembrar. Eu vi minha avaliação inicial, estabilizei meu paciente, identifiquei qual que é a toxicíndrome, eu tenho alguma ideia do agente causador, eu fiz medidas para diminuir a absorção daquela medicação, daquela droga, daquele agente tóxico, e agora a gente vai conversar sobre como eu vou eliminar esse agente tóxico, tá? Então, como que a gente pode fazer essa eliminação? Ela é utilizada para, lógico, potencializar a eliminação do agente tóxico, né? A gente pode fazer a alcalinização da urina, isso pode ajudar a excretar com mais facilidade alguns dos agentes. Ela favorece a você converter ácidos fracos lipossolúveis, que você teve contato em forma de sal, diminuindo a sua reabsorção pelo tubo renal. Então, a alcalinização urinária é um dos melhores métodos, né? É um dos métodos, vamos dizer assim, principais de eliminação. Ela é indicada na intoxicação por fenobarbital e salicilatos, tipo o AS mesmo, né? O fenobarbital. O fenobarbital é frequente. Mães que têm crianças com crise convulsiva, né? Que têm epilepsia, que fazem uso, às vezes elas erram a dose. Eu já vi Munchausen. Então, a mãe dava fenobarbital para criança em doses absurdas, exageradas, por longa data, tá certo? Contraindicação de pacientes com insuficiência renal, edema pulmonar. A gente sabe que a alcalinização com bicarbonato pode fazer edema agudo de pulmão, ou edema cerebral, doenças cardíacas, tá certo? O objetivo nosso é atingir o pH urinário maior que 7,5, mantendo um pH sérico em torno de 7,55 a 7,6, tá? A gente administra em 3 a 4 horas, 1 a 2 mEq por quilo de bicarbonato, diluído em soro glicosado. A gente já tem várias aulas que eu falei para vocês aqui sobre a infusão de bicarbonato, ok? Então, já ensinei vocês a calcular, mas, ó, diluído em soro glicosado. Então, para cada 1 ml que eu for usar de bicarbonato de sódio, eu adiciono 5 de soro fisiológico, ok? Essa é a proporção. Então, se na minha conta, a gente sabe que o bicarbonato a 8,4%, ele tem 1 mEq por ml. Então, se meu paciente tem, sei lá, 10 quilos, eu vou fazer 1 mEq por quilo. Então, eu vou fazer 10 mEqs, que vão ser 10 ml, porque é 1 mEq por ml. Então, vão ser 10 ml. Então, se eu vou dar 10 ml para o meu paciente de BIC, eu vou dar 50 de soro glicosado a 5. Então, eu misturo os dois, a solução toda vai ter 60 ml e eu vou infundir ali em 3 a 4 horas. É isso, tá? Bem tranquilinho de fazer, tá bom? Outra forma de eliminação, que na verdade é uma que é a hemodiálise ou a hemoperfusão, são ideais e os mais comuns para a gente dialisar são fenobarbital, salicilatos, o lítio, metanol, etileno, glicol. A gente não vai ter com frequência, né? Não sei se nos lugares que vocês trabalham, mas na emergência a gente não consegue com facilidade. Vai ser feito mais para o paciente onde já está encaminhado para UTI, tá tudo certinho, tá? São raramente utilizadas. A intenção é eliminar esses metabólicos tóxicos no sangue através dessas membranas dialisadoras. Ela é mais efetiva na remoção de compostos de baixo peso molecular, com pequeno volume de distribuição, que tem baixa ligação a proteínas plasmáticas, tá certo? Então, ela tem que estar livre ali no seu plasma. E ela é indicada quando o quadro clínico do paciente não respondeu às minhas medidas de suporte. Ou quando eu dosei lá aquele exame, o quantitativo, perdão, para saber a quantidade, e os níveis séricos eram muito altos e determinavam um mau prognóstico. Aí eu posso indicar a hemodiálise ou a hemoperfusão, tá bom? Certo? Vamos ver aqui. Beleza. Então, por último, porém não menos importante, são os antídotos. Volto a repetir, não tem problema, vocês não vão conseguir decorar e tenham anotado, tá? O que é um antídoto? É uma substância que age no seu organismo, atenuando, ou seja, diminuindo a ação daquela droga, daquele tóxico, ou até neutralizando ela, tá certo? Não é a primeira conduta que a gente vai fazer. A primeira conduta vai ser estabilização, descontaminação, eliminação. Então, não é as primeiras, ok? A maior parte
Pode ser tratada só com as medidas de suporte e sintomáticos, mas é importante que elas sejam disponíveis para uso imediato ali no seu primeiro atendimento, em ambulâncias, unidades de emergências, tá certo? Para que em poucas horas ali você consiga administrar essa medicação, tá bom? Então tem que ter lá com você, mas tenha em mente que sempre o suporte inicial vai ser a primeira coisa, tá bom? Então vamos lá. Não precisa decorar, tira um print, guarda. Para os alunos da comunidade, vai ter uma tabelinha, um resuminho bem lindão para vocês, com essas medicações todas, um PDFzinho, ok? Então, paracetamol, o antídoto dele é quem? N-acetilcisteína, tá? Tem a dose de ataque aqui, pode ser via oral, tem ele endovenoso também, que você pode fazer. A gente, idealmente, dosar o nível plasmático a cada 4 horas. Antidepressivos tricíclicos, lembra que eu falei que faz uma dose imensa? Então, bicarbonato de sódio pode te ajudar. Os benzodiazepínicos, o flumazenil é o nosso reversor. Não é para vocês fazerem flumazenil num paciente que você fez uma dose a mais de benzodiazepínico porque ele estava convulsionando, tá? Senão ele vai voltar a convulsionar. Não faça isso, tá bom? Outros, beta-bloqueadores, a gente pode usar o glucagon, tá bom? Deixei as doses aqui para vocês, efeitos colaterais. Os bloqueadores do canal de cálcio, a gente vai dar o quê? Cálcio para ele. Então, aí a gente pode fazer aqui meio ml por quilo de gluconato de cálcio a 10%, a gente pode ir repetindo, sempre monitorizando esse paciente, ok? Cuidado, né? Porque o cálcio extravasado pode fazer uma necrose ali no membro, ali aonde tá, se extravasou, então muito cuidado. Posso também glucagon para o bloqueador de canal de cálcio, assim como as mesmas dosagens do beta-bloqueador, ok? Os antidiabéticos orais, a gente pode fazer o quê? Se tiver com hipoglicemia, faz glicose, ok? Você pode usar o octreotide também para te ajudar, para aumentar essa glicemia, tá certo? Sais de ferro, tem a desferroxamina, que a gente pode usar. Os raticidas cumarínicos, a gente usa a vitamina K, ok? Então tem as doses aqui para vocês. Quando a intoxicação por cianeto, a hidroxicobalamina também vai ajudar, ok? Atenção que ela produz uma coloração vermelha ou rosada na pele, na urina, então isso aí é normal da medicação. Os opioides, naloxona, que a gente tem frequentemente, né? Eu acho que é um dos mais disponíveis, ok? Então, ele pode ser feito em IM, tetraquial, ele é mais versátil. Essa metamoglobinemia, eu confesso a vocês que eu nunca vi essa solução de metileno a 1%, azul de metileno, que é o Crosmomon, não conheço, tá certo? Inseticidas com inibidores da acetilcolinesterase, como os organofosforados. A atropina é medicação de escolha, tá aqui as doses para vocês, ok? E do ácido valproico, a levocarnitina, e das distonias agudas das reações extrapiramidais, a difenidramina. Então, isso aqui a gente usa com frequência. Então, tem que lembrar, porque é frequente na pediatria, o pessoal ainda fazer metoclopramida e usa também da domperidona, ok? Então, tá as doses para vocês aí, você pode fazer IEM, endovenoso, repetir, certo? Não desistam, tá acabando a aula. Vamos resumir tudo que a gente falou até agora. Minha avaliação inicial, estou suspeitando ali de um paciente com intoxicação. Então, eu vou avaliar pupila, sinais vitais, nível de consciência. Vou fazer ali o meu CAB direitinho, meu guideline da American Heart. Vou deixar meu paciente estável, fazer lá toda a minha avaliação inicial e colher a história da exposição e o agente, saber ali dose versus toxicidade. Tudo isso aqui eu faço de uma vez. Então, avaliação como American Heart, faço um exame físico direcionado, história da exposição, saber o agente, a via de exposição. Se for cutânea, a gente vai fazer a descontaminação cutânea. Vai lavar lá com soro, sabão neutro. Se for oral, descontaminação gástrica. Se for ocular, descontaminação ocular. Lava lá com soro fisiológico, tudo bonitinho. Observação clínica, tratamento sintomático mais suporte e avaliação do especialista se precisar. Então, cirurgião geral, se for um cáustico, um ácido, está suspeitando de perfuração, um oftalmologista, o que for ali do especialista, tá bom? Descontaminação gástrica, só para a gente voltar lá na parte de descontaminação. A ingestão foi em até 1 hora, tá? Então, a gente tem que saber, 1 a 2 horas, né? Se sim, era um agente cáustico ou irritante? Não. Então, a gente pode fazer a lavagem gástrica e o carvão ativado,
tá? Se sim, era um agente cáustico ou irritante, a gente não faz nada de lavagem e a gente solicita uma endoscopia precocemente, ok? Não, não era um agente cáustico ou irritante, vou lá fazer minha lavagem, meu carvão ativado, observação clínica depois, sintomático, suporte e avaliar o especialista, se vai precisar ou se não vai precisar, tá bom? Então, deixa eu ver, é isso, pessoas, certo? A linha aqui gravadinha para vocês, espero que vocês tenham curtido a aula, espero que tenha ajudado vocês. Não se desesperem, intoxicações é chato mesmo, o mais importante é você saber identificar. O restante, você tendo em mente, se tendo uma suspeita de intoxicação, o restante você consegue fazer uma pesquisa rápida, tá? E a suporte vai ser o primeiro, sempre, né? Na emergência sempre vai ser o suporte primeiro. A BCDE, manter o seu paciente estável, e aí você vai avaliando conforme a ingesta de cada substância, cada toxicíndrome, tá bom? Então é isso. Um beijo, um abraço no coração de vocês. Lá, a aula salva no YouTube só por 24 horas. Depois ela é todinha para a galera da comunidade. Se você quiser conhecer mais, tá aqui no link no site www.pediatriaurgente.com.br. E os alunos da comunidade, aguenta firme aí que a aula vai ficar disponível para vocês, juntamente com um resumo exclusivo, um PDF lindão, com todo esse material que eu coloquei aqui para vocês. E também os artigos científicos que eu usei para montar essa aula. Beleza? Um abraço. Um beijo para vocês, até a próxima.